Desconfiar de todo mundo é esperteza ou insegurança? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária aqui no meu Instagram, todos os dias, 12h17. E hoje é a hashtag Live do Burigato, número 66, com esse tema. Vou até colocar aqui, para quem for chegando na live, saber do que estamos falando, certo? E até poder fazer perguntas vinculadas ao tema. Então, é muito importante, eu falo muito, né, de falsidade e tudo mais, e hoje resolvi bater esse papo, até postei lá no meu Instagram essa frase, né, quem viu poderia ter mandado inclusive perguntas através dos comentários. Muito boa tarde a todo mundo que for chegando, né, já deixo meu boa tarde aqui para todos. E ó, só falar uma coisa fundamental que talvez você não tenha visto, né? A partir de várias mensagens que nós recebemos, nós fizemos duas coisas, tá? Uma, reabrimos as inscrições para nossos dois treinamentos, nas nossas duas plataformas de assinatura, que são Portal Poder Social, com todos os meus treinamentos, e o Reflexões, com todas os meus estudos de livros, tá certo? Então as duas estão com as inscrições abertas e fizemos mais. Reativamos um plano que nós não tínhamos mais e que nós não tínhamos a menor intenção de reativar, que é o plano mensal. Então hoje, para você se inscrever em qualquer uma dessas plataformas, você paga apenas R$ 29 para ter acesso a 100% do conteúdo, e é estilo Netflix. Acessou, fez a inscrição, renova automaticamente para você continuar tendo acesso, mas a partir do momento que você falar, puta, não quero mais, ou aconteceu alguma coisa, porque sabemos que está uma situação complicada, não é? Você pode fazer o seu cancelamento, tá? Ou seja, então, plano mensal, ainda tem o plano anual, que você ganha desconto, tá? Para você ter acesso a 12 meses, né? Direto você ganha o desconto, mas então reativamos aí a partir de algumas mensagens que recebemos, não só as inscrições, como também o plano mensal, tá? Mas é sempre bom ressaltar, dê uma olhada lá, porque o plano anual você ganha R$ 51 de desconto para você ter o acesso. Então, se você consegue, é o que mais vale a pena, mas você também consegue por R$ 29, menos de R$ 1 por dia, ter acesso a todo o meu conteúdo aí, beleza? Vamos lá então para a live. É o seguinte, ó, desconfiar de todo mundo é esperteza ou insegurança? Renovo meu boa tarde para todo mundo que chegou agora e também me disse boa tarde, beleza? Bom, então, qual é o ponto fundamental? Veja bem, há muito tempo atrás, até já falei um pouco sobre isso, né? E eu vou começar com a seguinte frase: desconfiar de todo mundo é insustentável e paranoico. Tanto que até recebi um comentário, e é legal que eu recebi esse comentário, porque é muito provavelmente o que acontece na cabeça da maioria das pessoas em relação a esse tema, que é o seguinte, ela até falou, a pessoa falou assim, eu discordo de você, Thiago. Por quê? Porque foi justamente por confiar nos outros que eu quebrei a cara, né? Então, bom, veja bem, não tem como nós andarmos pelo mundo sem confiar nas pessoas. A gente, uma hora ou outra, tem que confiar em alguém, certo? Tem que confiar, não tem como. Inclusive até essa desconfiança, ela é muito perigosa por alguns outros pontos, mas vamos lá, vamos ver, não sei se eu vou falar sobre isso, mas a gente precisa confiar. O grande problema até é que a gente está tão desconfiado que a gente quer que todo mundo se intrometa nas nossas interações, né? Então basicamente eu quero, sei lá, hoje não tem mais palavra, tudo tem que estar no contrato, né? Tudo tem que ser assim, assim, assado. E bababá, tem que gravar, tem que printar, tem que fazer aquilo outro, não é? Por quê? Porque nós estamos, de fato, cada vez menos confiando nas pessoas. Só que não dá para ter uma sociedade funcionando se todo mundo desconfiar, imagina, né? Não tem como. Mas é natural esse tipo de comportamento, tá? É natural e até compreensível. Mas a primeira coisa que a gente precisa analisar é que é o seguinte, desconfiar de todo mundo é insustentável e paranoico. Imagina, e outra... Ou melhor, vamos supor, você foi lá e aí você foi traído por alguém, beleza? Você foi traído pelo seu último namorado ou namorada. Aí você começa um novo relacionamento, tá? Imagina se você botar luz, a mesma luz do que você aprendeu no passado, nesse. Você vai se tornar uma pessoa totalmente paranoica e provavelmente vai destruir seu relacionamento justamente pela sua desconfiança. Então você vai, sei lá, ficar paranoico mexendo no celular da pessoa, você vai ficar querendo a senha dela das redes sociais. Por quê? Porque você não confia na pessoa. Então você quer que o tempo inteiro ela prove que ela está falando a coisa certa ou que ela não está mentindo para você, não é? Só que
Claro, ninguém quer estar perto de uma pessoa desse jeito, porque as relações elas se tornam insustentáveis, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que se eu tivesse que responder um ponto maior, ser esperteza ou ser insegurança, é muito mais insegurança do que esperteza, e eu vou explicar, tá? Vou falar do que é esperteza também. Mas então, esse é o ponto fundamental. Não dá para se ter relacionamentos onde você não confia em alguém. Uma hora ou outra, você terá que... Voltou? Tinha pausado aqui. Diz aí para mim se voltou, mas eu vou continuar falando, tá? Bom, então você vai ter que confiar. Então você vai comprar um produto, você vai ter que confiar no suporte da empresa, a empresa vai ter que confiar no seu pagamento. Não importa qual transação que você faça, seja amorosa, transação amorosa, mas eu até falo disso no portal Poder Social, né? De gente que enxerga isso como transação. Mas veja bem, o que eu quero dizer é, qualquer interação que role, então seja numa transação comercial, né? Seja uma interação amorosa, uma interação social, qualquer interação que seja, existe confiança. E você pode muito bem nem olhar, mas veja bem, se você pega um transporte público, você imediatamente está confiando a tua vida na mão de um motorista que você não conhece e de uma empresa que você não sabe quem é que comanda, se caso dê alguma merda, se você precisar de algum suporte, sacou? Então o tempo inteiro nós estamos confiando. Agora imagina se num momento, pegando até exagerando mesmo, imagina se antes de entrar num transporte público você fala, ô motorista, me fala uma coisa, quem é você? Quantos anos de carteira você tem? Como que eu sei que você não vai bater esse ônibus comigo aqui dentro? Como eu sei que eu tô protegido aqui dentro? Imagina, o motorista provavelmente fala, vai a merda, desce do ônibus que eu vou seguir viagem. Você quando for andar de avião é a mesma coisa, sacou? Então é esse o ponto fundamental, a gente já confia nas pessoas. Por quê? Porque desconfiar das pessoas, inclusive, é estressante. Imagina, quantas vezes você disse assim, olha, eu não confio em você. Do nada. Você virou assim para uma pessoa, olha, eu não confio em você. Tanto que até se você pegar, quando uma pessoa do caixa vai conferir se sua nota, né? Faz muito tempo que até eu não pego dinheiro pensando aqui. Mas quando vai pegar e conferir sua nota, o que geralmente ela faz? Ela não é tão descarada assim. Ela tende a fazer um pouquinho, de uma forma um pouco mais amena, uma forma que não te coloque numa posição desconfortável e que também ela não coloque-se numa posição desconfortável, tá? Então desconfiar de todo mundo é insustentável, é paranoico e você já não faz isso. Mas agora, é claro, você provavelmente passou por um trauma e aí você olha aquela corrente e aí naquela corrente você não confia em ninguém. Então, por exemplo, você foi traído amorosamente e aí você não consegue mais confiar em ninguém porque você, enfim, está traumatizado em relação a isso, né? É claro que sempre se você analisar, puta, é muito pesada a coisa, busque ajuda psicológica para que você consiga ter um acompanhamento, né? Uma pessoa ali com você e tudo mais, te ajudando, né? E te dando as instruções corretas, tá? Mas acredito que o que a gente vai conversar aqui agora já vai te ajudar a dar uma dissolvida no que talvez você esteja passando, como por exemplo a pessoa que comentou hoje lá, né? Então, ó, o segundo ponto fundamental é o seguinte: o ato de confiar não é apenas confiar na outra pessoa, é também confiar em si mesmo, né? Então veja bem, a partir do momento que eu passo por problemas na minha vida, o que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. Eu vou tirar o meu valor e vou tirar o valor das outras pessoas. Então, por exemplo, eu olho, né? Vamos pegar aqui a traição amorosa. Eu vou achar que todo homem ou toda mulher trai, porque eu tô traumatizado em relação a isso, né? E vou ainda olhar para mim mesmo e também vou começar a me rebaixar. Vou falar que eu sou trouxa, que eu sou burro, que eu sou inocente, que eu sou ingênuo, que eu confio em todo mundo e blá blá blá. Então eu começo a rebaixar ambos os valores, certo? E é claro, se eu me coloco como incapaz e automaticamente coloco a outra pessoa também como desonesta, não é? É óbvio que eu vou me tornar o quê? Paranoico em relação a essas situações. E, inclusive, por isso que nós queremos tantos aparatos, por exemplo, do Estado, para nos proteger dos outros, né? Mas não vou entrar nessa linha, quem sabe, num outro vídeo, não é? Mas o ponto fundamental é que a gente deixa de confiar nos outros totalmente, deixa de confiar em si mesmo, e aí as nossas relações nunca andam. A gente, na verdade, entra num lago tão fundo que nem tem como se recuperar. Por quê? Porque eu só vou voltar a me destraumatizar, por exemplo, a partir do momento que eu voltar a confiar nas pessoas e der certo.
Então, quando voltar a dar certo, aí sim eu vou voltar a ter fé em mim e nos outros. Mas como que eu vou ter oportunidade de ter algo que dê certo se eu não tenho mais a confiança em nem em mim nem nos outros? Então o ato de confiar não é apenas confiar na outra pessoa, é também confiar em si mesmo. Tanto que uma das frases até que eu falo sobre isso, né, que até foi um vídeo, bom, eu tô tentando lembrar a exata frase, mas é tipo isso, né, a ideia é a mesma, qual é a melhor forma de eu confiar nos outros? É confiar na minha capacidade de me recuperar, caso eu seja traído, né? Então veja bem, não é interessante, ou pelo menos não é a única opção, eu me transformar numa pessoa paranoica nos meus relacionamentos porque lá atrás eu me ferrei na mão de alguém. O que eu devo fazer, na verdade, é confiar. E se eu me ferrar de novo, eu aprendo mais uma vez. Então veja bem, inclusive o portal Poder Social, ele tem um módulo completo chamado Chega de Ser Vítima de Manipulação, que inclusive você pode acessar agora por apenas R$29 por mês, tá? Então, qual que é o ponto? Nesse módulo, eu te ensino táticas de defesa, eu te ensino quais são as táticas de manipulação e controle mais utilizadas, eu ensino você a fazer a leitura de pessoas com uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais precisa, mais apurada. Então é óbvio que você deve aprender com as suas experiências, que você deve estudar, que você deve compreender melhor as pessoas, que você deve se atentar a quando uma pessoa aparentemente está sendo sacana com você. Tudo isso é claro, mas veja bem, em determinado momento você terá que confiar em alguém, certo? Então é a mesma coisa eu estudo pessoas. Hoje eu estou mais capacitado a fazer uma análise mais precisa que diminua as chances de eu me ferrar na mão de alguém? Sim. Isso elimina as chances de eu me ferrar na mão de alguém? Não, porque em determinado momento eu vou conhecer alguém, eu vou fazer a leitura dessa pessoa e aí eu vou olhar e vou falar assim, tá, agora eu tenho grandes indícios, tenho grandes diretrizes de se essa pessoa é legal ou não é, simplificando aqui, né? Mas eu tenho que me relacionar com essa pessoa para saber qual é a moradia da verdade, não é verdade? Então eu vou precisar pôr o pé na água, basicamente. Eu vou precisar entrar, senão eu não consigo ter essas informações. Eu só vou ficar na teoria e vou ficar sabotando os meus relacionamentos. Então, o ato de confiar não é apenas confiar na outra pessoa e também em si mesmo. Então, eu vejo da seguinte forma: quando eu sou traído, eu não vejo como um sinal de que eu devo aumentar a desconfiança em relação às pessoas. Eu, na verdade, devo aumentar a força do meu caráter para lidar com essas situações. Essa é a minha grande lição. Por isso, justamente, tem 2 módulos onde eu foco nessa construção com vocês dentro do portal Poder Social. Porque isso é extremamente importante. Porque se você não faz esse trabalho, não tem como você ter melhores relacionamentos. Então, a desconfiança, ela não te protege especificamente. Ela muitas vezes até gera justamente a situação na qual você não quer ter. Então, como eu disse, você se torna uma pessoa paranoica, o seu relacionamento se torna insustentável e a pessoa, para se proteger da sua paranoia, ela começa a ser sacana com você. Tá certo? Não está certo. Mas o que eu quero que você compreenda é que se você, de certa forma, não olhar para a sua parte, você sempre vai falar assim, ai, como eu fui ingênua, o meu problema é acreditar em todo mundo, e na verdade não é bem esse o seu problema, tá? Talvez você seja paranoica, tá? Ou paranoico. Talvez de fato você seja inocente ou inocente, afinal de contas, você precisa sim se capacitar, esse é o nosso trabalho, e com isso você vai ficando mais, vamos dizer assim, sensível a compreender melhor as pessoas, e isso é muito importante, tá? E para concluir o nosso papo nem sempre as experiências passadas nos ensinam como lidar melhor com experiências futuras. Então, como eu disse para você pode, e veja bem, né? No relacionamento amoroso, claro, a gente tem muito menos relacionamentos amorosos do que amigos, por exemplo, não é? Pelo menos numa lógica básica, não é? A gente tem menos relacionamentos amorosos, até porque relacionamento amoroso, por exemplo, é um. Amigos, eu tenho vários, né? Então, o que acontece? E por que eu tô focando nele? Porque eu acho que é uma maior treta da parada. Então, veja bem, eu tenho um relacionamento, aí eu fui sacaneado. De alguma forma eu fui sacaneado, tá? O que acontece? Eu aprendi uma lição ali? Eu aprendi uma lição ali. Só que agora que eu tô num outro relacionamento, eu tô lidando com uma pessoa totalmente diferente. Então eu não posso tentar moldar essa pessoa, ou melhor, eu não posso me defender da nova pessoa com os mesmos escudos
da pessoa antiga, a não ser que os comportamentos até, vamos dizer assim, se pareçam, mas aí eu veria uma outra solução, que seria você se conhecer melhor, tá? Porque provavelmente você está caindo numa cilada eterna com as pessoas, porque você atrai esse tipo de pessoa. Tanto que, por exemplo, esse é o assunto, né, basicamente, do primeiro módulo do Portal Poder Social, que é a base, para você se compreender tua vida e compreender como você se enxerga, né? Então, qual que é o ponto fundamental? Eu tive uma experiência passada, mas essa experiência passada, ela não necessariamente me ensinou a lidar com a nova experiência que eu estou vivendo, porque elas não são iguais. Se elas não são iguais, há uma grande probabilidade de eu ser, na verdade, injusto com essa pessoa. Então é o mesmo que eu pegar, e aí no final do meu relacionamento já estava insustentável. Eu já queria senha de tudo quanto é coisa, eu mexia no celular mesmo, e blá blá blá. Beleza, terminou o relacionamento, aí eu começo um novo. Aí eu, com tudo isso em mente, né, faço a mesma coisa. Vou lá, chego pra pessoa, eu quero suas senhas, eu quero poder mexer no seu celular, eu quero blá blá blá. Aí a pessoa vai virar pra você e falar, quê? Como assim? Claro que não, eu tenho minha privacidade e tal e tal e tal. E aí vocês vão brigar. E aí você vai falar por quê? Aí você vai acreditar e fortalecer, inclusive, de que, tá vendo? Eu não devo confiar nas pessoas. Mas a real é que não é esse o problema, fazendo uma análise simples aqui do que eu acabei de descrever, tá? É, na verdade, você que está criando a paranoia até na outra pessoa, exigindo dela que ela vamos dizer assim, se justifique de crimes ou de atos que ela nem cometeu. Então eu já estou desconfiando de antemão para que eu não passe pelo que eu acho que eu vou passar, mas ao mesmo tempo eu estou criando essas circunstâncias. Por quê? Porque essa pessoa vai, obviamente, se desagradar comigo, então ela vai se interessar por outras pessoas, numa sequência mais ou menos lógica, porque eu vou ficar toda hora enchendo o saco dela e principalmente nunca vou ter um relacionamento bom, não vou ter a possibilidade de viver uma experiência boa, né? Então, entenda, nem sempre as experiências passadas nos ensinam como lidar melhor com experiências futuras. E se você quiser que eu te conduza nessa jornada de autodesenvolvimento, entra para o Portal Poder Social por apenas R$ 29,00 por mês. Neste exato momento, o link está na descrição. Beleza? Bom, vamos lá. Né? Vamos ver se teve alguma pergunta. Tem alguns comentários. A confiança e segurança é até ter um relacionamento com uma pessoa assim acaba nos deixando doentes também, exatamente. Me senti traído por um amigo e hoje não consigo mais fazer amizade por medo de se frustrar novamente. Ato de confiar não é apenas confiar na outra pessoa e sim em si mesmo também, tá? Isso seria muito importante, os 2 primeiros módulos do Portal Poder Social para você, tá? Ordep. Deixa eu ver. Show de bola. Sim, porque quando a traição vem, toda a confiança vai por água abaixo. Então, naquele relacionamento, né? Naquele relacionamento. No próximo, é outra experiência. Nem sempre as experiências passadas nos ensinam como lidar com experiências futuras. Bem, isso, show de bola. Então, basicamente é isso, tá certo? Então, compreenda esses 3 pontos, faça a análise de como você está conduzindo a sua realidade, porque na grande maioria, como eu disse aqui, ó, desconfiar de todo mundo é esperteza ou insegurança, na grande maioria desconfiar de todo mundo é insegurança, porque não tem como você desconfiar de todo mundo. Já falei aqui na live. Agora, o que seria então desconfiar como esperteza? Fazer essa análise, fazer esse estudo mais realista, compreender que as experiências passadas não necessariamente justificam as experiências futuras e, na verdade, aprender a entender diretrizes das pessoas, como, por exemplo, falei que faço isso no Chega de Ser Vítima de Manipulação, estudando perfis das pessoas, estudando táticas de manipulação e controle, entendendo como se defender, inclusive, dessas táticas de manipulação e controle, e claro, confiando, porque se você não confia, não tem como você saber se essa pessoa é ou não é confiável. Beleza? Então é isso, essa foi a live de hoje, deixa aí um comentário para eu saber o que você achou. Amanhã, meio-dia 17, live no meu Instagram, vamos definir ainda o tema e ambos treinamentos estão abertos por apenas R$29, tá? Então, se você quiser o portal, R$29,00 por mês. Se você quiser o Reflexões, R$29,00 por mês. E aí chegam perguntas no final da live, né? Bom, participe amanhã, entre no horário meio-dia 17 para você poder fazer perguntas aqui, né, dentro do nosso período. Tá certo? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.